A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o pastor José Rodrigues e este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada e eu quero lhe pedir encarecidamente, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever em nosso canal, você está nos ajudando a manter o canal em plena atividade. Isso é muito bom porque esse canal ele divulga a palavra de Deus. Então você que é cristão e que está assistindo, inscreva-se no canal. Você também que não é cristão, que gosta, por exemplo, de cultura nordestina, nós também divulgamos. Então inscreva-se no canal para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você vai receber a notificação. Hoje nós estamos trazendo mais uma lição do Apocalipse, uma lição bem pequena, resumida. Nós estamos concluindo agora o primeiro capítulo de Apocalipse. Se você quiser, pode baixar essas lições. Eu tenho aí já 8 lições, você baixa e você vai acompanhar todo o curso do Apocalipse que nós estamos transmitindo. Eu estou realizando esse curso baseado numa especialização que eu fiz em Apocalipse, com o pastor Felipe Moraes, muito boa especialização. E eu estou trazendo conhecimentos que ele transmitiu no curso de especialização que eu fiz, ele e outros que transmitiram. Mas não só isso, eu estou buscando outros teólogos, outras pessoas que nos tragam informação e estou agregando nesse estudo do Apocalipse. Creio que será um estudo muito bom. Então hoje nós estamos estudando a lição número 8, vou passar já para a tela para você acompanhar conosco. Observe aí, lição número 8 do Apocalipse, né? Sempre eu trago no início de cada lição o esclarecimento de que em qualquer tipo de grego, seja do clássico ou antigo, a palavra Apocalipse significa literalmente descoberta, ou seja, revelação. Então, é uma prova de que Deus não quer, de forma alguma, que a gente fique alheio ao conhecimento do Apocalipse. Há muitas pessoas que dizem, é muito enigmático o Apocalipse, é muito cheio de alegorias, muito cheio de imagens e tal, e termina a gente não entendendo. Não é a intenção de Deus lhe confundir. Pelo contrário, eu tenho plena certeza que o Apocalipse foi entendido pelo pessoal da época de João, quando ele escreveu, aquelas igrejas entenderam e transmitiram para as demais igrejas cristãs, e durante todo esse período, houve alguém que entendesse o Apocalipse perfeitamente, e além de ter esse período todinho aí, até os nossos dias, ter gente que entendeu, vai ter gente que entenda até a vinda de Jesus. Essa é que é a vontade de Deus, e esse é o objetivo da escritura do livro. Ficaria sem objetivo algum se os verdadeiros cristãos não entendessem o que é o Apocalipse, certo? As pessoas que não entendem são as que não se aplicam a estudar. Mas o próprio Apocalipse diz que é bem-aventurado, ou seja, é feliz a pessoa que lê, e entende, e busca entender o Apocalipse. Então vamos nós, o texto de hoje é um texto muito rápido, totalmente autoexplicativo, é a conclusão do primeiro capítulo. Quando chegarmos no segundo capítulo, nós vamos ter umas lições maiores, porque como vamos trazer informações sobre as 7 igrejas, uma a uma, então não tem como a gente fazer uma lição tão pequena, senão perde-se alguma informação pelo caminho, se a gente for dividir em várias lições, certo? Então a gente vai talvez fazer uma lição por igreja, mas agora são textos curtos, e hoje, a propósito, o texto é bem curto, porque é a conclusão já do primeiro capítulo, e o próprio texto é autoexplicativo. Está aí na sua tela, você pode ler juntamente conosco. Está aí a visão que João teve, e João diz assim, já no final do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz, quando o vi, foi quando ele viu Jesus glorificado. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo fui morto, mas eis que
aqui estou, vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os líderes daquelas igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bem, agora vamos repassar o texto, porque a lição é curta mesmo, nós só vamos ter essa tela e depois a finalização. Primeira coisa, quando João viu o Cristo glorificado, ele caiu como morto aos pés desse Cristo, né? Ninguém consegue ver a glória de Deus na sua plenitude, ninguém consegue, morre. Você não consegue ver Deus na sua plenitude de glória, certo? É tanto que para poder Deus se comunicar com os homens de forma perfeita, ele precisou se tornar homem como nós, certo? Jesus Cristo viveu entre nós, né? Então ninguém consegue visualizar a glória de Deus na sua plenitude e ficar vivo. Mas ali o Senhor Jesus colocou a mão sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que ele está dizendo? Eu sou o primeiro e o último. Sempre você vai ver em Apocalipse questão de alfa e ômega, já que Apocalipse foi escrito em grego e o grego era muito utilizado naquela época, como hoje é o inglês. Então, quando ele diz o primeiro e o último, ou o alfa e o ômega, como ele diz em outros textos, ele significa que ele é o primeiro do que o tempo cronológico, primeiro do que as coisas existentes, né? E ele mesmo as trouxe à existência, certo? Foi ele quem criou o tempo cronológico, então ele é eterno. Ele é o primeiro, sempre existiu. Ele é o último, sempre existirá, nunca terá fim. Então, isso aí fala sobre a eternidade de Deus. Eu sou o primeiro e o último. Não adianta inventar outras coisas, como eu já vi algumas pessoas inventando, não. É isso que quer dizer, certo? Aí ele diz: e o que vivo e fui morto? Olha que coisa maravilhosa. Você está sentindo, eu estou sentindo essa alegria neste momento. A ressurreição de Jesus Cristo, que é contestada por muitos que não creem na Bíblia, está sendo aí simplesmente no Apocalipse, na visão gloriosa que João teve de Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto, está sendo aí simplesmente atestado. Eu fui morto, ele está dizendo, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: eu ressuscitei. Ele é o Cristo ressurreto, certo? Cristo realmente ressuscitou. Paulo diz numa das suas cartas: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo é realmente a firmeza de todos os cristãos. Sem a ressurreição, nós não temos esperança. Então, o que nos traz esperança foi a ressurreição dele, e ele prometeu que nós também ressuscitaremos. E ele conclui dizendo: e tenho as chaves da morte e do Hades. Olha, claro, ele tem a chave da morte. Por quê? A morte não o venceu. Pelo contrário, ele venceu a morte. Ele foi morto e reviveu, certo? Então, ele venceu a morte. Então, nós também venceremos a morte. A morte física não nos conterá no sepulcro, certo? Haveremos de ressuscitar. Ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição no porvir é fato que é real, certo? Podemos crer. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades, que o Hades é traduzido também por sepultura, mas também é traduzido por inferno, certo? Então, inferno, lugar onde os demônios são fechados, trancados, onde eles vivem. Então, lá só entra se o Senhor mandar para lá. Se ele não mandar, não entra lá.
Glória a Deus por isso. Então, ele depois diz: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. O que significa isso? Apocalipse, quando nós estudamos, a gente não pode ficar... Tem gente que diz assim, tem 4 escolas do Apocalipse, mais ou menos 4, tem outras, mas são 4, né? Que eu já citei aqui em outras lições. Aí tem alguns teólogos que dizem: eu sou futurista, Apocalipse é tudo no futuro. Outro diz: eu sou preterista, tudo aquilo já aconteceu. Outros diz: eu sou alegorista, isso é só uma alegoria. E outros diz: eu sou historicista. Bem, em todas essas escolas, a que mais eu prezo é a historicista, porque abrange toda a história da igreja, e eu creio dessa forma. Mas não significa que das outras escolas eu não tire alguma coisa para interpretar o Apocalipse, certo? Sempre eu busco conhecimento das 4 escolas, mas fico mais centrado na historicista, certo? Porque esse texto aí está dizendo muito claro coisas que são, né, coisas que vistes, né, e coisas que hão de suceder. Então, todas essas coisas foi mandado por Deus que João escrevesse num livro. Eis o mistério, agora o último capítulo 20, o último versículo 20, ele diz: eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então não tem segredo. O texto é muito autoexplicativo e não adianta criar figuras, imagens, alegorias diante de um texto tão claro desse. Certo? Eu já vi pessoas fazerem isso, mas é um erro. Aí é a verdadeira interpretação do texto, a forma que ele é. As estrelas, as estrelas que estavam na destra do Senhor eram os líderes das igrejas da Ásia naquela época. Igrejas, que já falei e vou falar nas próximas lições, que representam toda a história da igreja de Cristo desde aquela época até os dias de hoje, até a vinda de Jesus Cristo, certo? Então, aquelas 7 igrejas representam. E as 7 estrelas eram os 7 líderes daquelas igrejas. Os candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. Está bem explicado, bem claro, e o propósito da lição é exatamente isso, a gente não formar aqui alguns conceitos mirabolantes, nada disso. É o que está escrito aí, está corretíssimo. Então, Deus abençoe. Nas próximas lições estaremos estudando a partir do capítulo 2, e aí sim, serão lições mais longas e provavelmente uma lição por cada igreja que nós vamos estudar, certo? Vou tentar diminuir a quantidade de versículos para que a gente possa interpretar passo a passo, mas vou fazer isso com muita cautela para que não se perca informações entre uma lição e outra, certo? Deus abençoe, meus queridos, até a próxima. Aí está, né, chegamos ao fim da lição número 8, uma lição rápida. Até a próxima. Não se esqueça, mas não se esqueça mesmo, inscreva-se no nosso canal. Nosso canal é muito novo, nós começamos em dezembro do ano passado e temos o objetivo de crescer, claro, esse canal. Não para proveito próprio nosso, mas para que seja bom para todos aqueles que gostam de assistir o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Até a próxima.